Como já visto no vídeo introdutório, falamos um pouco sobre os hormônios e como eles atuam no nosso corpo. Agora iremos aprofundar melhor sobre os hormônios e também falaremos sobre algumas condições causadas pela falta ou produção excessiva deles. Os hormônios são substâncias químicas produzidas pelas glândulas, tecidos especializados e neurônios, que equilibram as funções biológicas do corpo. Cerca de 50 tipos de hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas. No corpo humano, os hormônios são responsáveis pelo metabolismo, crescimento, sexualidade e dentre outros. A palavra hormônio, de origem grega, significa movimento ou estímulo. Vale frisar que algumas substâncias são chamadas de hormônios, mas não obedecem à definição, uma vez que não são produzidos por órgãos endócrinos definidos. Um exemplo disso é a vitamina D, produzida na pele a partir de precursores exógenos. A secreção hormonal pode obedecer a ciclos, havendo assim uma maior liberação em alguns horários do dia ou em algumas fases do mês, por exemplo. Normalmente, a secreção é regulada por um mecanismo de feedback, que pode ser negativo ou positivo. A produção do paratormônio, por exemplo, ocorre por feedback negativo, pois sua quantidade é aumentada quando ocorre a queda em substâncias do plasma. Já a insulina é produzida por meio do feedback positivo, pois quando os níveis de glicose aumentam, ocorre o aumento da síntese do hormônio. Eles atuam nas mais variadas funções do organismo, sendo responsáveis por manter o equilíbrio interno do corpo. Entre as atividades realizadas pelos hormônios, podemos citar o crescimento, a regulação e funcionamento de determinadas estruturas do corpo, o desenvolvimento de caracteres secundários, controle da quantidade de glicose e cálcio no corpo, regulação do sono, atuação do metabolismo celular, preparação do nosso corpo para reações de perigo e entre várias outras funções. Sabemos que o nosso corpo possui uma série de hormônios que garantem seu funcionamento adequado. Entre esses hormônios, podemos citar o hormônio antidiurético, que é produzido no hipotálamo e armazenado na hipófise. É um hormônio que estimula a reabsorção de água nos ductos coletores. O hormônio do crescimento, também chamado de somatotrofina, é produzido na hipófise. É um hormônio que atua no crescimento de ossos longos, garantindo nosso crescimento. A ocitocina é um hormônio produzido no hipotálamo e também armazenado na hipófise. Está relacionado com a contração da musculatura do útero e de células da glândula mamária. A tiroxina e triiodotironina, produzidos pela tireoide, são hormônios que estão relacionados com o nosso metabolismo. O paratormônio, produzido na paratireoide, é um hormônio que garante a reabsorção do osso e a liberação de cálcio no sangue. A adrenalina, muito conhecida, ou epinefrina, produzido na suprarrenal, é um hormônio que relaciona-se com a defesa do organismo em situações de emergência, aumentando, por exemplo, a frequência cardíaca. A insulina, produzida no pâncreas, garante a entrada de glicose nas células, e o glucagon, produzido no pâncreas também, e ajuda a aumentar a taxa de glicose no sangue. A tireoide, quando não tem o controle de seus hormônios, podem causar várias doenças, por exemplo, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. O hipertireoidismo é uma condição caracterizada pela secreção excessiva de hormônios pela tireoide, levando a sinais e sintomas como ansiedade, tremores nas mãos, sudorese excessiva, inchaço nas pernas e pés e alterações no ciclo menstrual. Essa condição é mais comum em mulheres entre 20 e 40 anos, mas também pode ocorrer em homens e geralmente esteja associada a doença de Graves, que é uma doença autoimune que o corpo produz anticorpos contra a tireoide. Além da doença de Graves, o hipertireoidismo também pode ser causado por ingestão excessiva de iodo, hormônio tireoidiano excessivo ou presença de nódulos tireoidianos. É importante reconhecer e tratar o hipertireoidismo conforme recomendação do endocrinologista para reduzir os sinais e sintomas associados à doença. Já o hipotireoidismo é uma doença endócrina mais comum nas mulheres também, e trata-se da queda da produção dos hormônios da tireoide, como a triiodotironina e a tiroxina, mais conhecida como T3 e T4. Esse é o distúrbio mais comum dessa glândula, que se encontra na região e lembra uma borboleta. Em recém-nascidos, o hipotireoidismo pode ser diagnosticado pelo teste do pezinho.
Em caso de resposta positiva, o tratamento precisa ser iniciado imediatamente para evitar suas consequências, entre elas o retardo mental. Assim, o bebê poderá ficar curado e ter uma vida normal. Em adultos, o hipotireoidismo é causado por uma inflamação denominada tireoidite de Hashimoto, podendo ser provocada pela falta ou pelo excesso de iodo na dieta. À medida que os níveis dos hormônios tireoidianos T3 e T4 diminuem, os sinais e sintomas da função tireoidiana deficiente podem aparecer lentamente ao longo do tempo. Os principais sinais e sintomas de hipotireoidismo são dores na cabeça, nos músculos e nas articulações, menstruação irregular, unhas frágeis, pálpebras inchadas, queda de cabelo, batimentos cardíacos mais lentos que os normais e entre outros. O tratamento para o hipotireoidismo é simples e deve ser feito através da reposição hormonal com a toma de hormônios sintéticos, que irão ajudar a aumentar a taxa de glicose no sangue. A obesidade possui múltiplas causas, mas apenas uma pequena parte da população, apesar de ser uma proporção pequena, sabe que alguns casos de obesidade é provocada pelo excesso ou deficiência de alguns hormônios. Frequentemente, é acompanhada de outras doenças endócrinas, tais como a diabetes, os transtornos do colesterol e a síndrome dos ovários policísticos. Doenças que afetam o crescimento, tais como baixa estatura, gigantismo e raquitismo, também são influenciadas pela regulação dos hormônios. A puberdade tardia ou precoce, causada pela glândula adrenal, às vezes começa a secretar os hormônios andrógenos, também relacionados ao amadurecimento sexual de forma precoce ou tardia. Assim, temos o entendimento de como o papel dos hormônios em nosso organismo é importante. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!